motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, tão propícia a adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de meditarmos na palavra, eu quero enaltecer ao nome do Senhor nesta noite, louvando a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito, não só a minha casa, não só a minha família, mas a toda a igreja aqui presente nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, quero louvar a Deus por esta igreja que nos recebeu de braços abertos, louvar a Deus pela vida do pastor Robervânio e de todo o corpo de obreiro desta casa. Nós estamos aqui para servir a igreja e também para servir ao reino de Deus. Eu quero louvar a cada um que nos recebera com as suas felicitações. Se sentimos muito amados pela igreja, muito bem recepcionados quando chegamos aqui nesta casa. Então fica aqui os meus agradecimentos a esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero vos convidar nesta noite, você que está com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 21. Você que está com a Bíblia no celular, acesse agora, em nome de Jesus Cristo. Em uma noite memorial, onde a presença de Jesus Cristo é real nessa noite em nossas vidas. Então eu quero convidar você a ligar o seu pensamento aos céus nesta noite. Deixe o irmão que está do seu lado entender e oferecer o culto a Deus. Não converse com ele, não incomode-o nessa noite, mas permita que ele adore a Deus de uma forma livre e espontânea. Se for para conversar, que seja glorificando a Deus e bendizendo a Ele nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso 21 ao verso 28, diz assim a Escritura: desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, e alguns que há
dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu quero enfatizar o verso 24 mais uma vez, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu convido você a curvar a sua cabeça, a fechar a sua Bíblia. Eu vou orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, quem ora agora é o teu servo Eilton. Oro porque tenho intimidade contigo, Deus. Aqui está a tua igreja, Senhor, que veio para este culto memorial de ceia, que veio neste culto para oferecer a Ti, Senhor, louvores, para render a Ti glórias. Aqui está a palavra, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a penha. Por isso, Deus, a Tua presença és bem-vinda aqui. A graça bendita de Jesus Cristo és bem-vindo aqui sobre esta igreja. A presença do Teu Espírito Santo, o fogo do Teu Espírito Santo, o avivamento causado pelo Teu Espírito Santo, que é gerado através da palavra, possa acontecer nesta noite, no coração desta igreja. Senhor, eu te peço que este sermão seja entronizado no coração desta igreja, que seja como um fogo avassalador, que seja como brasa viva, queimando no coração desta igreja. Pai, se porventura entrou alguém aqui triste, angustiado, que esta palavra gere nele alegria, que esta palavra gere nela força, gere gozo, gere paz, gere vida nesta noite, Senhor. Ouve, ó Senhor, a nossa oração, faz em nós o que te apraz, abençoa as nossas vidas, abençoa esta igreja, torna este ambiente em um ambiente espiritual e cura os enfermos espirituais nesta noite. Salve vidas, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu quero e me deixo ser usado para que o Teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. E esta igreja diz amém, aplaudindo a Jesus Cristo. Senhoras e senhores, igreja de Jesus Cristo, ao analisarmos o evangelho que é escrito por Mateus, Mateus procura neste evangelho apresentar a Jesus Cristo como o rei para o seu povo. As narrativas do capítulo 1 de Mateus vai trazer uma genealogia para que todo hebreu, para que toda a comunidade judia de Israel pudesse entender que de fato Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que de fato Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando analisamos o Evangelho de Mateus, Mateus nos traz narrativas em suas escritas, nos apresentando o nascimento de Jesus, a concepção do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Mateus apresenta em sua narrativa o nascimento, a visita dos magos. Ele nos apresenta o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Mateus nos apresenta a tentação de Jesus no deserto. Mateus nos apresenta Jesus Cristo
agora iniciando o seu ministério na Galileia. E é a partir desse início de ministério que Jesus escolhe para si discípulos. Eram 70 os discípulos que seguiam Jesus. Mas destes 70, no capítulo 10 de Mateus, Mateus nos narra dizendo que Jesus escolhe agora para si 12 discípulos. E desses 12 discípulos, que Jesus está convidando, que Jesus está chamando para fazer parte do seu cotidiano, para fazer parte do seu dia a dia, para viver uma história de milagre, para viver uma história de transformação, para viver uma história de vida. Jesus agora escolhe 12 homens, que não eram homens ricos, que não eram homens famosos, eram homens odiados, eram homens pobres, eram homens que muitas das vezes não eram dotados na ciência da palavra, eram homens que não tinham eloquência, alguns deles eram odiados, outros maltratados, outros mal vistos pela sociedade, mas foi dentre todos esses que Jesus escolheu alguns para serem os seus discípulos. E a partir desta escolha, a partir deste momento, estes homens vão viver uma vida extraordinária ao lado de Jesus Cristo. Ora, o texto que outrora acabamos de ler, o texto que outrora acabamos de meditar, Jesus é indagado por alguns fariseus no capítulo 16 da narrativa do Evangelho de Mateus. E no início desse texto, Jesus é indagado pelos fariseus a fazer milagres, porque de fato os fariseus estavam tentando para que eles pudessem matar a Jesus Cristo. Mas Jesus reúne os seus discípulos, fala, ensina aos seus discípulos, para que eles se abastecem do fermento dos fariseus, porque este fermento é como um veneno que contamina. Então Jesus dá um sermão para os seus discípulos, ensinando, porque de fato os discípulos, a palavra discípulo significa alunos. Então, na verdade, os discípulos são alunos de Jesus. Eles estão aprendendo o reino de Deus. Eles estão aprendendo com Jesus a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. A partir do versículo de número 13, Jesus faz uma reunião com os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos para perto. Ele se assenta como um bom professor. Ele reúne os seus discípulos. Porque de fato, neste momento, Jesus quer conhecer o que se passa dentro do coração, o que se passa na mente dos seus alunos, na mente dos seus discípulos. Então ele reúne em Cesareia de Filipe, Jesus reúne os seus discípulos, ele se assenta. Jesus vai fazer um questionamento para os seus discípulos. Jesus vai fazer uma indagação, uma pergunta para os seus discípulos. A pergunta de Jesus para os seus discípulos é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos então olham para Jesus e começam a compartilhar o que as outras pessoas falavam a respeito de Jesus. Veja que no verso de número 14, eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros até chegam a dizer que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos outros profetas. A primeira pergunta, a primeira indagação deste diálogo de Jesus com os seus discípulos
era para saber o que as pessoas estavam falando a respeito dele próprio, quem as pessoas achavam que ele era, para que as pessoas não tivessem um entendimento errôneo, para que os discípulos não tivessem um entendimento errôneo de fato de quem era Jesus. Então, no verso de número 15, Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque até o exato momento, a pergunta de Jesus era para saber o que as pessoas de fora falavam e questionavam quem era Jesus. Mas a pergunta agora aqui é uma pergunta direta. É uma pergunta com um propósito. É uma pergunta com um objetivo. E a pergunta de Jesus para os discípulos foi: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sabe nesta hora, na reunião, eles começaram, presbítero Beto, a olhar uns para os outros. Quem sabe neste momento houve um silêncio na reunião de Jesus com os seus discípulos. Eles estão olhando um para si, um para os outros. E de repente Pedro toma a palavra no meio dos discípulos e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento, Pedro é o porta-voz do discipulado de Jesus Cristo. Era a resposta positiva que Jesus queria ouvir dos seus discípulos. Era a resposta esperada por Jesus dos seus discípulos. E aqui, neste momento, eu abro um parênteses, porque aqui vale uma aplicação para a igreja nesta noite. De fato, quem é Jesus para você? De fato, qual é a forma que você tem compartilhado Jesus para o seu próximo? Qual é a forma que você tem apresentado Jesus no seu dia a dia e no seu cotidiano? Quem você tem falado que Jesus é para você? Talvez algumas pessoas que estão aqui nesta noite têm se expressado em compartilhar Jesus, dizendo que para você Ele é a cura. Talvez outros estão compartilhando Jesus para outras pessoas, dizendo que Ele é a vida. Outro grupo estão compartilhando Jesus, dizendo que Ele é a verdade. Mas Jesus, nesta noite, está preocupado para que você saiba que Ele não só é a cura, Ele não só é a vida, Ele não só é a transformação, Ele também é o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve a resposta de Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ainda olha para o discipulado e diz: eu entrego a vocês a chave do reino dos céus. E tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu. Mas tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A reunião está indo muito bem até esse exato momento. Só que no versículo de número 21, Jesus olha para os seus discípulos e fala que convinha que ele fosse até Jerusalém, para que em Jerusalém ele fosse perseguido, para que em Jerusalém ele padecesse e sofresse na mão dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, e que também iria ser morto em Jerusalém.
mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que quando Pedro, no versículo de número 22, ouviu isso, Pedro vai dizer assim, no versículo 22, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas Jesus, no verso 23, repreende Pedro, dizendo para Pedro que ele não entendia, dizendo para Pedro que ele era uma pedra de tropeço naquele momento. Em algumas traduções, como a minha, está escrito assim: arreda-te de diante de mim, Satanás. Algumas pessoas, alguns pregadores, eles traduzem esta palavra Satanás de forma literária, dizendo que de fato Jesus chamou Pedro de Satanás. Mas a palavra Satanás, que vem do hebraico Satã, significa adversário. O que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento é: Pedro, não se opunha como meu adversário agora, porque você não entende o que vai acontecer. Mas no verso de número 24, e é aqui que eu quero começar a pregar para você nesta noite. Jesus olha para os seus discípulos e diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O primeiro tópico que eu quero pregar nesta noite é o seguinte tópico. Porque Jesus nos apresenta aqui 3 características para aqueles que querem se tornar discípulos, para aqueles que querem se tornar participante do reino de Deus. A primeira característica apresentada por Jesus ao seu colégio de discípulos, o primeiro ensinamento de Jesus para os seus discípulos é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a primeira característica que os discípulos teriam que aprender era negar a si mesmo. E negar a si mesmo é esquecer os seus próprios interesses. É abandonar a velha criatura. É abandonar o eu. É deixar de lado. É deixar de lado o eu. É deixar de ser quem você é. Renunciar às suas vontades e prazeres carnais. Para que a vontade de outro seja feita na sua vida. Renunciar a si mesmo é morrer para as vontades do mundo, para cumprir uma vontade maior e divina. Para se tornar igreja, para se tornar discípulo, para se tornar um seguidor de Jesus, é preciso observar a primeira característica do ensinamento de Jesus Cristo, que é negar a si mesmo. É deixar de lado a vontade de beber. É renunciar às práticas sexuais da carne. É abandonar, é deixar de lado a prostituição, o adultério, a fornicação. É deixar de lado o copo de bebida. É deixar de lado a cocaína, a maconha. É renunciar à sua própria vontade, para que a vontade de Deus possa ser aplicada e exercida na sua vida. Negar a si mesmo é receber sobre si uma vontade
vontade divina e superior à sua própria vontade. Negar a si mesmo é quando vem o desejo de cometer algo que não é lícito, para que o pecado não seja praticado por você. Renunciar a si mesmo é deixar de frequentar os bares. Renunciar a si mesmo é deixar de frequentar as rodas dos escarnecedores, para que uma vontade divina e superior possa ser feita e aplicada na sua vida. Renunciar a si mesmo é receber convites que sejam ilícitos e você dizer: eu não vou, porque eu sirvo um propósito maior e eu não sirvo a minha própria vontade, mas é a vontade do Deus vivo e poderoso. Deus está nos dando uma lição nesta noite. E para você se tornar discípulo é necessário você renunciar às suas vontades. Você renunciar aos seus prazeres. Renunciar às vontades, eu vou dizer aqui abertamente e livremente. É quando você está namorando, é quando você é noivo, e você sabe que você não pode cometer o sexo antes do casamento. Renunciar a si mesmo é não se dar a essa vontade, é não se deitar antes do casamento. Isso é renunciar às suas próprias vontades. Isso é renunciar o seu eu, é deixar o seu ego de lado para servir um propósito maior e divino, que é o propósito de Deus para esta igreja. Está na hora de fazer. Está na hora de que você, igreja, se examine neste momento. É o momento de refletirmos aqui nesta noite para sabermos se de fato já renunciamos às nossas vontades. Por exemplo, você queria estar aqui nesta noite? Você queria ter vindo a este culto de fato? Ou você queria estar em casa assistindo o jogo do Palmeiras? Ou você queria estar em casa assistindo os programas de entretenimento da televisão? Mas alguns que estão aqui, ou até mesmo todos que estão aqui, conseguiram vencer, deixando de lado o seu eu, deixando de lado a sua vontade. E quando entraram pelaquela porta, o propósito divino maior de Deus foi cumprido na sua vida como igreja. E por isso você está aqui nesta noite, para adorar um ser supremo, para adorar um ser maior, para seguir as suas vontades e os seus prazeres nesta noite. Então, de fato, comece a negar a si mesmo, deixando de lado as práticas deste mundo, para que o reino de Deus seja implantado em seu coração. Se você quiser, pode glorificar a Deus. O segundo tópico desta noite é: pegue a sua cruz e não a despreze de maneira alguma. Mas antes de eu adentrar neste tópico, eu quero vos fazer uma indagação. E a minha indagação não é só uma pergunta retórica. Mas a minha pergunta para você, igreja, é: o que de fato você tem achado ser a cruz? O que para você é cruz? Você já parou para pensar o que é a cruz? Porque é o primeiro ensinamento, a primeira característica é negar a si mesmo. Mas a segunda característica que Jesus está ensinando para o seu colegial de discípulos é tomar a cruz. Para algumas pessoas, isso aqui é muito interessante, pastor Robervan. Porque às vezes a gente conversa, pastor Jordão, com algumas pessoas e ela diz: meu marido é a minha cruz. Vou
ter que carregar ele pelo resto da vida. Quem nunca ouviu essa expressão? Quem nunca ouviu uma mãe dizendo: ah, pastor, ah, irmão, aquele menino é a minha cruz. Eu oro tanto por ele, eu jejuo tanto por ele, eu clamo tanto por ele, ele é a minha cruz. Quem nunca de fato olhou para alguém e o intitulou como a sua cruz? Mas de fato isto não é cruz. O seu marido não é cruz na sua vida. O seu filho não é cruz na sua vida. Primeiro que o seu marido é uma bênção de Deus para a sua vida. O seu filho, a palavra de Deus nos diz que os nossos filhos são heranças do Senhor para as nossas vidas. Então deixe esse pensamento de lado, de dizer que o seu filho é cruz, que o seu marido é a cruz, que a sua esposa é a cruz. Esquece isso. Olhe para o seu marido como uma bênção de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que é que eu passo em casa. O Senhor não sabe o que é que eu passo com meu esposo. O Senhor não sabe o que é que eu passo com a minha esposa. O Senhor não sabe o que é que eu passo com meus filhos. Mas eles não são uma cruz. Eles são bênçãos de Deus para a sua vida, que precisam ser cuidados por você, que precisam ter os seus cuidados. Mas vamos entender aqui nesta noite o que é cruz. A cruz era um método romano de execução, primeiramente reservado aos escravos, depois aos inimigos do império. Neste ato de cruz, de ser executado na cruz, combinava-se os elementos de, primeiro, vergonha e tortura. E por isso este processo de injustiçar o réu era olhado com o mais profundo horror. Por isso, quando Jesus usa a expressão tomar a cruz, para os discípulos, a menção teria evocado a imagem de uma morte violenta e degradante, cruel e sem misericórdia. Quando Jesus está ensinando o seu colegial e Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, para os discípulos, a imaginação na sua cabeça veio de um indivíduo empendurado em um madeiro, sendo escarnecido, sendo torturado, sendo envergonhado, sem misericórdia. Então, quando Jesus está dizendo, é necessário que vocês tomem a cruz, e a cruz aqui é sinônimo de sofrimento, a cruz aqui é sinônimo de vergonha, é sinônimo de tortura. Jesus está dizendo, se vocês querem de fato me seguir, vocês têm que tomar a cruz. Jesus não está prometendo para os discípulos uma vida fácil. Jesus não está prometendo para os discípulos um evangelho falso, ou melhor, um evangelho fácil. Jesus não está prometendo para os discípulos que vai ser fácil eles serem discípulos, que vai ser fácil eles serem igreja, que vai ser fácil eles serem cristãos, mas Jesus está mostrando através deste ensinamento que se eles quisessem se tornar igreja, eles iriam ser perseguidos, eles iriam ser mortos, eles iriam ser envergonhados, mas tudo isso no final ia ter uma retribuição da parte de Deus. Veja o que Mateus, no capítulo de número 10, do verso de número 38, escreve: e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se você quer ser um cristão, se você quer ser igreja, mas você não quer carregar a cruz, então você não é digno de ser chamado filho de Deus. Por isso, vale aplicarmos nesta noite
a seguinte indagação: aonde está a sua cruz nesta noite? Porque nós vivemos em uma geração que estão trocando o verdadeiro evangelho, que estão deixando de entrar pela porta estreita para entrar pela porta larga. Nós estamos vivendo em uma geração que quer um evangelho falso, que quer um evangelho fácil, porque não querem aceitar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Querem viver uma vida leviana na igreja, na presença de Deus. Querem viver um cristianismo fácil, e ser cristão não é fácil. Jesus não subiu na cruz para que você tivesse uma vida de riqueza, para que você fosse bem sucedido financeiramente. Não é esse o propósito de Jesus na cruz. O propósito de Jesus na cruz é te tirar do pecado e te dar uma vida eterna, de te oferecer redenção e salvação para a tua alma. Mas a minha geração, a nossa geração, se tornou uma geração que tem desprezado a cruz e não tem aceitado a cruz sobre os seus ombros. Em Lucas capítulo 14, verso 27, está escrito: e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Em Lucas 9, 23 está escrito: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, tomar a cruz, não é entrar pelaquela porta hoje, dizer que aceitou a Jesus e no outro dia abandonar a cruz. Jesus nos ensina que a cruz tem que ser carregada a cada dia. Jesus não diz: não, você vai carregar hoje, mas amanhã não precisa você carregar. A cruz tem que ser carregada, mesmo que ela seja pesada para você, mesmo que ela machuque os seus ombros, mas a cruz tem que ser carregada e jamais abandonada. Quando Jesus está na via dolorosa, quando o peso da cruz da humanidade está pesado em seus ombros, quando ele está sem força, porque o seu corpo está desfigurado, está machucado, chicoteado, o sangue escorria pelo seu corpo, quando ele está fraco, porque ele está perdendo sangue, quando ele está carregando a cruz dos seus ombros, e quando por um momento lhe falta força nas pernas, porque ele também é humano, e quando lhe falta força que a cruz cai, ele não tem força naquele momento para carregar a cruz. É chamado um homem por nome de Simão Cirineu. Por quê? A cruz não pode ser deixada no meio do caminho. A cruz tem que ser levada até o final. A cruz tem que ser carregada por nós até o final. E a minha palavra como pastor para a sua vida nesta noite é que se você está cansado, sem forças para suportar, sem força para carregar a cruz, querendo parar, querendo desistir, Deus está levantando um Simão Cirineu nesta noite para ajudar você a suportar a sua cruz, para que você chegue até o final, o local objetivo da objeção de Deus, para que você chegue até o final. Eu quero vos lembrar, como igreja, que vocês não estão sozinhos nesta jornada. Jesus intercedeu para que o Pai enviasse o Espírito Santo. O
O Espírito Santo é o Simão Sirineu nesta noite para a tua vida. Permita Ele te ajudar aqui. Permita Ele te dar forças para que você consiga levar a sua cruz até o final. Deixa o Espírito Santo de Deus ser o Simão Sirineu da sua vida nesta noite. Tomar a cruz é estar disposto a morrer por amor a Cristo. Pois para os homens, cruz é sinal de morte e horror. Mas para Deus é sinônimo de obediência e de vida. Quando olhamos para a história da igreja, e lembramos da história dos mártires da igreja, homens que não abandonaram a sua cruz, homens que não negaram a Jesus Cristo, tomar a cruz é como Tiago, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, é ser morto ao fio da espada. Quando olharam para ele e disseram: negue ao seu Cristo e você viverá. Mas Tiago de forma alguma abandonaria a sua cruz, de forma alguma abandonaria o seu chamado, de forma alguma abandonaria Cristo, e por isso foi morto ao fio da espada. Tomar a cruz é como Estevão, que por pregar um sermão que contradizia os ensinamentos fariseus, é morto à pedrada. E tem hora que sofremos os ataques, como morreu Estevão. Tem hora que somos apredejados só porque somos cristãos e porque queremos ensinar a verdade. Isso é carregar a sua cruz a cada dia. Carregar a cruz a cada dia é como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho, vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Permita Cristo transformar a sua vida. Permita com que Ele te auxilie a carregar a cruz a cada dia. Permita que a força que Cristo te concede chegue na sua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E muitos outros foram mortos por amor a Cristo, mas não abandonaram a sua cruz. Para finalizar este tópico, a cruz não é sinônimo de morte, mas sim de vida, pois foi na cruz que Cristo ganhou a nossa liberdade. Quando Cristo sobe na cruz, não é uma vida que se vai, mas sim muitos que seriam ganhos através do seu sacrifício. A sua cruz tem uma grande importância para você que é a igreja. O terceiro e último tópico desta noite é: siga-me. É a terceira característica que Cristo está ensinando para o seu colegial de discípulos. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas o que de fato é seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo, de fato, é mais do que colocar um terno bonito e uma gravata bonita. Seguir a Cristo, de fato, é mais do que vestir um vestido bonito. É mais do que vestir uma saia comprida. Seguir a Cristo é mais do que carregar uma Bíblia na mão. Seguir a Cristo é mais do que vir ao culto de oração. Seguir a Cristo é muito mais do que vir ao culto de doutrina.
Seguir a Cristo é muito mais do que vir ao culto da família. Seguir a Cristo, de fato, é viver uma vida em prol ao Evangelho. É defender a sua fé, a sua crença em Deus, com toda a sua força. Seguir a Cristo é amar o seu próximo, amar os seus inimigos, é perdoá-los. Seguir a Cristo é viver uma vida de renúncia. Seguir a Cristo é tomar a sua cruz e mostrar ao mundo que de fato Jesus Cristo é o seu Salvador. Seguir a Cristo é viver uma vida de comunhão uns com os outros. Seguir a Cristo é como a igreja de Atos, no capítulo de número 2. Era uma igreja que compartilhava uns com os outros os seus bens. Seguir a Cristo é deixar de ser mesquinha. Seguir a Cristo é deixar de pensar no seu próprio umbigo para pensar no seu próximo. Seguir a Cristo é estender as mãos para ajudar o necessitado. Seguir a Cristo é amar o seu próximo, mesmo que ele não te ame. Seguir a Cristo é vivermos em uma koinonia, é vivermos uma comunhão de alegria, é compartilhar os momentos felizes e também os momentos tristes. Seguir a Cristo é nos olharmos e nos encontrarmos na rua e saudarmos uns aos outros, convidando para que Ele esteja na sua vida e oferecendo a paz do reino de Deus de uns para com os outros. Seguir a Cristo é ver uma alma caída na rua e abraçá-la e dizer que há esperança para aquela alma perdida. Seguir a Cristo é vivermos em um mundo de perseguição e de tristeza, mas não perder a esperança da vida eterna. Eu aproveito este momento para convidar você a refletir qual tem sido os seus objetivos como servo de Deus na igreja. Eu convido você a refletir: quem é você dentro da igreja? Quem é você dentro da sua casa? Será que de fato você tem seguido a Jesus aonde você mora, aonde você trabalha? Será que você não tem deixado a sua cruz em algum lugar por onde você passou? Será que você não está se sentindo leve, solto demais? Porque não sente mais o peso da cruz que é oferecida por Jesus para a igreja? Será que você veio aqui nesta noite? Será que você entende por que você está aqui neste culto de ceia? Será que você entende que um Cristo morreu para oferecer uma vida para você? Será que você entende que mesmo você vivendo esta vida que você está vivendo, será que você entende que Jesus te ama? Será que você entende que Ele te ama e Ele te quer e Ele está de braços abertos todos os dias esperando você se oferecer para ser abraçado por Ele? Não despreze a cruz de Jesus Cristo. Porque carregar a cruz é isso. É estar talvez neste sofrimento que você está. É ser perseguido como você está.
é ser caluniado como você tem sido, é ser apontado, muitas das vezes odiado por pai, por mãe, por parente, por amigos, só porque você é cristão, só porque você vem à igreja. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, diz o Senhor dos Exércitos. Seguir a Cristo não é perder uma vida. Seguir a Cristo não é deixar de viver. Porque tem pessoas que dizem, se eu for crente, eu vou deixar de viver. Eu vou deixar de curtir o mundo, eu vou deixar de curtir a vida. Ei, meu querido, não é isso. Ser crente é sair de um mundo das trevas e entrar em uma luz da glória de Deus. Seguir a Cristo é abandonar o reino dos homens para aceitar o reino de Deus sobre a sua vida. E o reino de Deus está aqui nesta noite para te oferecer vida, para te oferecer glória, para te oferecer poder. Jesus Cristo tem poder para te tirar de uma vida de sofrimento e te dar força para que você caminhe com a sua cruz em rumo à glória eternal de nosso Pai. Aprenda a ser cristão. Aprenda a ter uma vida de fidelidade com Deus. Quantas pessoas dentro da igreja e não suportam uns aos outros. Não sabe amar o irmão que está do seu lado. E a palavra de Deus nos ensina que se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus se nós não o vemos? Essa noite é uma noite de reflexão, para que antes que você participe do corpo e do sangue, como Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. Examine a tua vida agora. E o que é examinar? É fazer uma pesquisa dentro de você. É buscar as falhas, é buscar os erros e dizer para Deus, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, porque eu quero te seguir, eu quero carregar a cruz e eu quero negar a mim mesmo todos os dias para que a tua vontade seja feita na minha vida. Em João 14:16, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não existe caminho a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho que você deve seguir. Ele é o único caminho que você deve caminhar por ele. Por isso, não tome atalhos. Por isso, não tome um outro caminho a não ser Jesus Cristo. Abandone os caminhos errados nesta noite e aceite o caminho da vida. Deixe de lado os atalhos e comece a andar seguindo a Jesus pelo caminho que é Ele mesmo. Eu convido você a se colocar de pé nessa hora. A princípio de tudo, antes de seguirmos a Cristo, antes de dizermos que somos cristãos, antes de descermos as águas do santo batismo, de participarmos da ceia do Senhor, precisamos de fato renunciar a nós mesmos e abandonar os nossos velhos costumes. Precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, para que em um tempo em que só Deus sabe, possamos estar com a nossa cruz e ouvir o soar das trombetas que anunciará a nossa vitória nesta terra de sofrimento e de dor. Por isso não despreze a sua cruz, mas abrace-a, carregue-a contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos.
Carregue a sua cruz até que você escute o soar das buzinas. Carregue a sua cruz até que você veja o céu aberto e o Filho de Deus descendo nas nuvens e te dizendo: bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o princípio de todas as coisas. Eu quero convidar você que precisa renunciar a você, renunciar o seu eu, renunciar o seu ego, renunciar às suas vontades. Eu quero convidar você que abandonou a sua cruz, que se desviou dos caminhos de Jesus Cristo, que voltou a beber, que voltou às suas práticas antigas, mas reconhece nessa noite que não há nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. Talvez você que está em casa me ouvindo agora, talvez você já não aguenta mais, talvez você está arrependido aí, aonde você está, porque você negou a Jesus, você abandonou a sua cruz e você já não sente mais a paz do Espírito Santo de Deus na sua vida. É hora de você se levantar, é hora de tomar a cruz e é hora de seguir a Jesus, renunciando suas vontades, renunciando seus prazeres, e comece a seguir a Jesus Cristo nesta noite. Porventura há alguém em nosso meio que quer dizer para Deus nessa noite: Deus, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu erro, mas eu quero negar as minhas vontades nesta noite. Eu quero te seguir, eu quero tomar a cruz nessa noite de volta, Jesus. Eu quero ser um participante do teu reino. Eu quero que a paz, que o brilho do teu Espírito venha sobre a minha vida. Eu quero fazer um convite especial. É o convite que Jesus fez, porque Ele diz: aquele que quiser me seguir, tem que negar a si mesmo. Você não é obrigado a ser crente, você não é obrigado a ser igreja. É um convite que Jesus te faz nesta noite. Cabe a você decidir. Não é Jesus que decide por você, é você que decide por si mesmo. Será que é isso que você quer para a sua vida? Será que você quer continuar vivendo essa vida que você está vivendo? Ou será que você quer viver uma vida que Deus tem para te oferecer nesta noite? Então eu faço o convite. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar a seguir Jesus Cristo? Aonde está a primeira pessoa que quer tomar a cruz e quer seguir a Cristo nesta noite? Aonde está a primeira pessoa? Não se sinta envergonhado, não. Sai do teu lugar. Será que tem alguém? Sai do teu lugar. A igreja rende a cabeça em adoração, para que esta pessoa receba a força do Espírito Santo, para que ela saia do seu lugar e venha aqui na frente nesta noite. Você que está em casa, que está afastado, mas quer se reconciliar com Ele, então coloque a sua mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça agora aí na sua casa. Ou você que está aqui no meio da igreja, mas se sente envergonhado em vir aqui na frente, ei, não se entristeça. Onde você está, curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração. Cristo te recebe de braços abertos nessa noite, e eu ministro essa oração sobre a tua vida agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como ministro do Evangelho, Senhor, eu te apresento a vida deste homem, desta mulher, ou deste jovem em tuas mãos agora. Este homem, esta mulher que está maltrapinho, que chega em tua presença cansado, que chega em tua presença cansada, angustiado, angustiada, triste, chorando agora, derramando lágrimas aos teus pés. Recebe-o de braços abertos agora, Senhor, em teu reino, em tua presença. Perdoa os pecados dele mesmo, perdoa o pecado deste homem, desta mulher, Senhor. Escreve o nome no livro da vida. Muda a história deste homem, muda a história desta mulher, muda a história deste jovem.
Pai, eu ministro sobre esta igreja. Eu ministro um novo tempo sobre a igreja Betesda de Paulistana. Eu ministro um tempo de renúncia. Eu ministro um tempo onde esta igreja carregará a cruz. Eu ministro um tempo onde esta igreja tem o prazer de te seguir, de estar em tua presença e de praticar as boas ações do reino de Deus, pois o teu reino és bem-vindo. E eu ministro o reino de Deus sobre esta cidade de Paulistana. Eu ministro o reino de Deus sobre esta igreja, e esta igreja adore a Jesus Cristo com as palmas bem forte para Ele nesta noite, em nome de Jesus. Com Cristo, e agora vivo não mais eu, já estou crucificado.